Vamos lá então para mais um episódio do 7/7, o episódio que fala sobre empreendedorismo desenrolado, né, que fala sobre as dores e os mimimis de empresários brasileiros, sempre focado de uma forma de um crescimento estratégico com muito mais lucro e menos trabalho. Legal. Vamos quebrar o gelo já, então? Vamos, quebra aí. Eu acho que parte da essência nossa é entender que o empresário, ele tem todo o tempo do mundo e ele não tem nenhum Às vezes tempo. as 24 horas que todo mundo está querendo dizer. Eu quero dizer que, diferente da pessoa que está só prestando um serviço, que também tem todos os desafios, né? O empresário, ele vai ter outros dias da semana que ele consegue sacrificar. É uma força a mais, é complexo, mas ele vai ter pelo menos, eu vou chutar aqui, umas 60 horas a mais por semana, porque ele vai pegar essas horas que outras pessoas não têm coragem de pegar. Então ele vai pegar as horas que ele passaria com a família dele, ele vai pegar as horas que ele passaria tranquilo num churrasco, num sábado, e vai falar assim, não, eu preciso resolver isso. Você acha que ele sacrifica Eu o acho, tempo para... mas eu acho que esse sacrifício, ele só é feito a pro bem quando ele consegue, de forma inteligente, gerenciar outras partes da empresa dele. Sim. Senão a empresa vira uma eterna refém do que ele tem a capacidade de entregar. E a gente sabe que não tem como um cara crescer se ele não delegar e se ele não tiver todas as outras partes da empresa dele em ordem. Por exemplo, a parte da gestão financeira. Eu acho que esses dois tópicos vão ficar como principais aqui mesmo, que é vamos organizar a nossa casa para saber quanto a gente ganha e vamos projetar a nossa casa para ganhar mais. E eu acredito que neste outro lado, o marketing, né, mais especificamente o tráfego pago, a projeção, a mídia, e como um bom comercial somado a um bom financeiro, podem mudar a vida desse cara que logo cedo está de pé. Com certeza. Eu concordo e acho que, de fato, o empresário brasileiro trabalha muito, porque se a gente comparar com alguns países mais desenvolvidos, o empresário ele não começa com a dificuldade do caixa já. Porque uma empresa, a gente estuda isso na faculdade. Lá em 2009, quando eu estudei isso na faculdade de administração, a gente entende que toda empresa tem um tempo de maturação. Se você vai abrir uma empresa, você tem que ter um tempo ali de caixa para fazer aquela empresa rodar, porque ela não vai acontecer da noite para o dia. Vender é difícil, a gente sabe que é difícil. Então precisa ter essa segurança que o empresário brasileiro não tem. Concordo e trabalha muito para isso. E se frustra muito porque trabalha muito e muitas vezes não tem essa organização e não consegue trazer essa margem de lucro para a operação. Mas acho que o empresário brasileiro se vitimiza em muita coisa também. Por exemplo, sobre impostos, né? Não acho que o empresário brasileiro paga muito imposto. Acho que o brasileiro paga muito imposto de forma geral, né? A empresa ou o empresário que sente que paga muito imposto e que está drenando a sua margem de lucro é porque está fazendo errado. Não entendeu ainda a importância de uma precificação, por exemplo, porque quem paga o imposto é quem consome aquele serviço ou aquele produto. Exato. Na verdade, ele repassa esse imposto, né? O brasileiro paga muito imposto, mas o empresário, se ele tá pagando, na verdade, ele não tá sabendo repassar isso para quem tá consumindo. A empresa, né, no Brasil paga muito imposto, é uma das cargas mais pesadas do mundo. Só que não é o empresário, ele não paga mais imposto por ser empresário. E se ele sente que tá acontecendo isso, por exemplo, uma dona de clínica, e geralmente acho que nem é o pequeno empresário que reclama muito disso, muitas vezes é o grande empresário. Mas se você, por exemplo, é dono de um negócio e sente que trabalha muito e que quando chega a hora que chega a DAS para pagar, chega alguma guia de pagamento de imposto, você sente que está sendo lesado, é porque está fazendo errado, tá? Isso aqui já, quem faz uma gestão financeira já previu tudo isso, já fez a precificação, já sabe quanto vai ganhar, mesmo pagando imposto que faz parte do negócio, né? Então já está separado, já está Já está previsto na previsto. venda, a hora que chega o dinheiro já separa. E aí, talvez, todo o resultado negativo que o empresário sinta nesse processo, tal como outros, é por encarar um problema e, ao invés de procurar a solução, ele vai gerar uma reclamação e fica por isso mesmo. O Ah, problema o é, imposto é complexo. o problema é encarar uma realidade como um problema. Faz Sim, super parte do negócio. Não sim, existe negócio sem imposto. Todo sim. negócio tem E imposto, se né? frustra menos também, né? Se frustra menos também, com certeza. Porque quando a gente faz ali uma DRE,
as primeiras linhas ali já é o imposto, já faz parte do negócio, já vai tirar da minha receita bruta depois da minha receita líquida, né? Uhum. E agora com a reforma tributária tende a ficar mais fácil visualizar isso ainda. E isso acontece, acredito eu, né, que no primeiro passo ali da auditoria, que é vamos compreender como que, como que é a dinâmica desse business aqui. Então eu tenho uma empresa que vende, vou dar um exemplo aqui para você. Tem uma empresa que vende peças de roupa de confecção própria. Então a margem é um pouco mais alta, mas ela tem uma variável diferente na hora de estruturar uma fábrica, de estruturar pagamentos de pessoas. É diferente de você ser uma loja que você compra produto, revende esse produto e aí você calha em só pagar vendedoras, né, ou as recepcionistas. Enquanto uma loja que produz vai ter um desafio diferente, né? Que ela está lidando com pessoas, tem uma série de outros desafios que, se ela não encarar como um problema que vai precisar de uma pessoa especializada nisso, ela vai ter um problema. A complexidade de quem produz para revender é maior, Sim. né? Só que a percepção é de que o lucro é maior também, porque eu não vou pagar, eu não estou mais comercializando, não é uma mercadoria, aí já é um Uhum. produto, né? Que eu estou, de fato, produzindo uma matéria-prima, fazendo virar um produto. E a percepção é exatamente essa. A percepção é, eu vou dar um exemplo recente. Fiz a precificação por uma empresa muito famosa da cidade de açaí, né? É uma loja de açaí. E eles vendem vários produtos, vários serviços, e eles produzem a matéria-prima. A percepção delas era exatamente essa que você falou. Eu produzo, e minha margem de lucro é excelente. Nunca tinha feito precificação especializada. A gente entendeu alguns produtos específicos e é de muita qualidade, de fato, né? É um produto diferenciado, é um açaí muito mais concentrado e de muita qualidade. Então ele produz e ele compra alguns outros. Sim. A gente fez a precificação do que ele produz, do que ele Uhum. compra, fora da lógica, né, da percepção que todo empresário tem, ele estava perdendo dinheiro no que ele produzia. Uhum. Era mais caro para ele, porque na percepção dele, se ele comprava matéria-prima e só fizesse o produto para depois revender, Vai ficar mais automaticamente barato do vai ficar mais que barato. Só que comprar não. pronto. Só que não. Qual foi o choque? Uhum. E de fato foi um choque pro empresário. Entender que quando ele está comprando aquele produto para revender, o cara está comprando de toneladas os insumos dele. Sim. O cara já tem uma precificação organizada, já tem uma gestão financeira organizada, uma operação muito mais enxuta e consegue entregar um produto, embora não com a mesma qualidade, que de fato dele é melhor, mas consegue entregar com um custo muito mais reduzido, né? Então, a gente volta para a questão. Não é porque eu vou, ao invés de comprar para revender, eu vou produzir, eu vou ganhar mais. Às vezes é Sim. pior. E nesse caso, nesse exemplo, foi pior. Até porque você fica limitado na sua capacidade de produção. Às vezes o empresário só vai olhar pelo quanto ele precisa escalar para ganhar o quanto ele quer ganhar. Então, tipo assim, ó, eu preciso ter tanto de faturamento. Só que às vezes ele não tem essa estruturação documentada do quanto a fábrica dele, por exemplo, consegue atender. Então, isso também acaba sendo um problema. A gente teve uma conversa com um empresário, acredito que meados do primeiro semestre do ano passado, e ele comentou, ó, até tanto volume eu ainda consigo atender. Mais do que isso, eu arrumo um problema. Olha Uhum. que louco. Que do ponto de vista financeiro, você pensa, pô, mas você não está ganhando mais? Só que a estruturação operacional de uma empresa é muito mais complexa do que só trazer mais clientes Claro. e eu conseguir mais dinheiro gerando mais receita. Perfeito. Né? Se você está levando em consideração maquinário, operação, energia e diversos outros fatores, não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim e dificulta um pouco, né? Quando a gente fala de maquinário, eu preciso essencialmente ter uma gestão financeira porque eu tenho que ter caixa para manutenção disso. A gente vê, às vezes, essas empresas que têm esse maquinário para produzir e puxando para esse nicho mesmo de açaiteria, de sorveteria, e às vezes produz. Cara, eu já, às vezes acontece de parar porque quebrou a máquina e estava sem caixa para consertar. Você imagina que prejuízo, Sim. né? Eu vou ficar parado porque eu trabalho pra caramba, vendo, só que eu não sei a margem de lucro do meu negócio, eu não consigo construir caixa para uma manutenção que é coisa que faz parte do negócio, a depreciação dos meus maquinários, né? Mas o que me pega muito, é o que eu acho que todo mundo deveria colocar a mão na consciência pontualmente, é que a sensação final da pessoa que está ali é de injustiça. Ah, mas isso vai acontecer comigo. Ah, mas é muito difícil.
ou eu não tô conseguindo guardar nada porque a economia não tá boa, porque não É, tá entrando cliente, e porque não eu um pago muito imposto. movimento. Foi ótimo exemplo que você tinha dado agora há pouco. Mas, opa, o que eu posso fazer, o que eu poderia ter feito, e por que que isso é culpa minha? Porque você não contratou a Imersa para fazer seleção financeira. É um bom Um gancho. ótimo ponto. Mas as coisas começaram a mudar para nós há alguns anos atrás, quando a gente entendeu que tudo era culpa nossa. Absolutamente tudo era culpa nossa. Então eu tenho um time que não está respondendo bem à cultura. Bom, eu não estou cuidando o suficiente dessa cultura. Ou por alguma razão, a cultura que eu estou instituindo, ela não é párea com o tipo de pessoa que eu estou colocando aqui dentro. Então o meu problema está no RH, mas quem que aprova o RH não sou eu. Exato. O meu problema é, eu não tenho dinheiro para comprar a máquina nova que quebrou, para pagar a manutenção dela. A culpa é das pessoas que não entraram, ou minha, que não me preparei para que mais pessoas entrassem. Ou então, a culpa é da economia, né, ou do governo, que vai me cobrar muito imposto, ou a culpa é minha, que nunca me preocupei em separar já o dinheiro da manutenção. E eu vou falar para ti como empresário, como dono de empresa, tá? A gente também já foi pequeno, cadê a câmera? Quando a gente olhava para a nossa realidade e via R$ 2.000 ali parados, dava um desespero. Porque a gente quer crescer, a gente pega e usa. Ou a gente tem algum probleminha aqui, a gente vai lá e mexe na nossa reserva. Reinveste sem Sem planejamento. Total. E por isso eu acho muito legal você ter alguém para poder não supervisionar como uma babá. Como é que eu vou falar isso de uma forma delicada? Imaturidade Pode ser, gerencial. pode ser. São os velhos mimados Uhum. que ainda com toda a experiência, toda a bagagem, décadas de empresa, ele quer da noite para o dia e ele quer ficar brigando porque, não, mas é desse jeito que eu faço. Olha aí o jeito que tá, né? E a máquina agora? Seu jeito tá dando certo até agora. E eu acho que o planejamento também, não só sobre o balanço financeiro, ele precisa existir também no quesito do o que eu quero ter de aquisição para minha empresa no futuro, porque você mira esse objetivo em relação ao seu trabalho, o quanto você quer faturar. Só que se você não tem muito bem planejado e mirado esse objetivo, você está muito mais suscetível a direcionar essa verba a mais que sobrou no seu caixa para a primeira oportunidade que apareceu para você. Então, todo aquele ciclo que você fez de abrir mão de algumas coisas, né, de dar vários nãos para outras oportunidades, se você não tem esse planejamento de, olha, eu quero mirar para esse lado, eu quero ir para esse setor, ou até mesmo de maquinário, de investimento, você vai ter uma verba ali que você simplesmente vai direcionar para o que mais brilhar o seu olho naquele momento, né? E muitas Então, vezes pivotar, que é pior. Porque, cara, eu vou exato. mudar de direção. O negócio começou a dar certo, entrou um caixa aqui. Ah, mas eu acho que eu vou usar isso aqui então para fazer aquilo lá agora. Uhum. E aí não consegui Falta nem de maturar. foco. Falta de foco, né? Mas, de novo, tudo vai cair para a gestão financeira. Porque a gestão financeira é quem conecta todas essas pontes aí. A gente Uhum. pode falar. A gestão financeira é responsável pelo comercial. A gestão Uhum. financeira é responsável numa indústria pela produção. Uhum. É responsável pelo setor de compras. E por quê? Porque é na análise financeira que eu vou saber, por exemplo, quanto eu preciso vender. Na precificação me fala, né? Eu tenho ali a minha margem de contribuição, Uhum. que é muito importante e muitas vezes é negligenciado. Por quê? Primeiro porque o empresário não sabe disso, né? Mas por que é muito importante? Porque lá, nessa margem de contribuição, já me fala das despesas variáveis, né? Quanto que eu vender, quanto que eu vou pagar. Meu, e por que é importante isso? Porque eu tô dizendo, quanto mais eu vender, mais despesa eu vou ter desses pontos específicos, que são impostos, como a gente já mencionou, matéria-prima, às vezes o comissionamento, né? E o empresário às vezes esquece que existe custo e despesa variável, né? Que são coisas distintas, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas enfim, margem de contribuição já me fala. Isso aqui é importante, porque quanto mais eu vender, mais eu vou pagar disso aqui. Depois disso, a margem de contribuição me fala, dessas despesas que eu tive aqui vendendo mais, quanto sobra para pagar minhas despesas fixas? E aqui é onde eu encontro o problema em precificação. Por quê?
às vezes se preocupou ali com a despesa variável, pensou, porcentagem, meu imposto é 10%, pá, já tá aqui. Uhum. Em raros casos, tá? Mas quando se preocupa com isso, só foi até aqui. E depois despesa fixa. E o rateio disso. Uhum. E aí, principalmente quem tem uma esteira grande de produtos, por exemplo, Sim. voltando para lojas que vendem, além dos seus produtos que produz, vende ali um refrigerante, Uhum. vende ali. Eu preciso ratear essa despesa fixa. Então, Sim. cada refrigerante que eu vender, ele vai contribuir Sim. para o pagamento do aluguel. E aí não faz isso. Chegou a ter a margem de contribuição, tem a percepção que, 30%, maravilha, margem de lucro. Uhum. Não. As outras despesas têm que ser pagas. Você tem que ser pago. Sim. E quando eu faço esse levantamento e essa projeção, eu não fico muito frustrado, Uhum. tá? Eu posso me frustrar de fato, eu não conseguir vender. Eu sempre vou falar. Sim. E eu sei que eu sempre vou falar que vender é difícil, né? Porque Sim. eu acho que, inclusive, é o mais difícil na operação. Tudo o Sim. resto se aprende. A gestão financeira, né? Uhum. Vai conseguir contratar especialistas para fazer. Na verdade, a gente pode sim aprender tudo, mas o problema que mais me pega, e eu acho que o Gil vai concordar comigo nisso, é que quando a gente decide aprender tudo para se virar na empresa, a gente não está sendo um bom dono, cara, não está sendo um bom gestor. Você não deveria tentar aprender todas as coisas. Você poderia contratar pessoas que sabem fazer aquilo e delegar, porque o cara não vai conseguir passar o dia inteiro fazendo conta. Ou se ele passa o dia inteiro fazendo conta, alguma coisa Tá tá errado faltando. já. Alguém não tá vendendo, a visão não tá acontecendo, ele não tem a clareza para olhar para o que tá realmente mais eminente ali. Pô, vou dar um exemplo para você. Tem uma colaboradora nossa que ela tá naturalmente mais estressada nessa semana, na última semana, na penúltima semana. Por quê isso está acontecendo? Isso é um feeling que, se você está com a tua cabeça mergulhada em qualquer outro projeto, por exemplo, o founder técnico, né? O cara é programador, vai lá e começa um software, começa um aplicativo, e ele é muito bom em fazer o código. Ok, cara, você faz o código muito bem, mas você não vai conseguir ficar no código para sempre. Entendeu? Você pode voltar, ou você pode ter uma ótima noção do que está acontecendo, mas você vai ter que passar essa bola. Agora, eu, por exemplo, né, vou dar o exemplo meu aqui, Eric. Eu não sou um cara que sempre tive essa natureza para os números. Não sou um cara de ficar lendo as contas, eu sou mais de executar e fazer as vendas, de ir para cima e de encontrar as pessoas que eu estou precisando encontrar, ou criar circunstâncias, mas isso não é um perfil. Apesar de eu achar que, se eu começasse a estudar eu conseguiria, não é o perfil de um gestor financeiro. E aí eu vou parar tudo para aprender a gestão financeira porque eu não confio em ninguém? Não. É ingenuidade, Não tem cara, é como. cansaço. Nem tem como, porque são coisas distintas, né? Eu preciso entender que é importante e preciso saber onde encontrar isso. Não faz sentido eu deixar, por exemplo, um médico, né, que é um tipo de serviço que cada vez mais se populariza, procurando serviços de gestão financeira, entendendo a importância disso, né? Uhum. O médico mistura muito PF, PJ, Sim. muito comum. Ele acha que é tudo uma coisa só. Às vezes o consultório tem o nome dele, então tudo Tudo é eu, né? dele, né? Tudo eu. E vários problemas quando eu não tenho essa consciência. Então, tá popularizando isso. Médicos procuram mais serviços. Você imagina um médico. Quanto tempo o médico estuda para virar médico? Ele vai parar para estudar marketing ou gestão Exatamente, financeira? ótimo Não faz exemplo. sentido. Sim. Eu acho que uma analogia até parecida com investimento, né, no mercado financeiro, algumas empresas acreditam que eu preciso ter um faturamento muito grande para fazer sentido eu procurar esse tipo de serviço. E, na verdade, você vai chegar nesse faturamento se você começar a dar atenção para esse tipo de serviço. Perfeito. Exato. Né? Então, você pode ver que muitos players hoje no mercado batem nessa tecla, né? Tipo, cara, se você não tem um salário muito alto, se você não tem um lucro muito alto sobrando, você ainda assim pode investir, porque na verdade não é necessariamente sobre o valor, mas a consciência que você cria e esse discernimento de entender que a sua empresa ela precisa ter essa atenção para o financeiro. Né? Então, muitas das vezes, tipo, vai deixando para depois, vou indo, e às vezes o cara não consegue chegar Não chega lá. naquele dia que ele planejava contratar esse serviço, justamente por negligenciar O começo. essa atenção que ele tinha Tem que que ser ter o dado. começo. O professor Marcelo Desterro fala muito isso. Legal. Com a experiência de. E eu também vivi muito isso já, né? Em grandes empresas e em pequenas empresas. É a mesma coisa. É a mesma estrutura. Gestão financeira é a mesma coisa para todo mundo. É DRE, DFC, né? O fluxo de caixa. Entender que existe uma visão financeira e uma visão econômica do negócio.
Pode ser uma lojinha que está faturando 10 mil, 20 mil reais. A estrutura é a mesma. As Sim, dificuldades sim. vão se complementando, vão aparecendo conforme cresço Aham. Uhum. ou o nicho disso, mas a estrutura é a mesma. Sim. Né? No final, o que que é? É o lucro. É a última Perfeito. linha da análise financeira. E apesar do nosso tom, eu acredito que até para médico, dentista, clínicas de estética, o final da conta faz toda a diferença. E ela fica muito presa ao processo de viver o dia a dia dela e tentar se virar para conseguir as coisas e ninguém está cuidando disso. E não cuidar disso vai custar para ela os dias que ela gasta indo para outro lugar. Tanto é verdade que donas de clínica, esse exemplo que você deu, e tenho certeza que a maioria que estiver assistindo vai se identificar com isso. Trabalha pra caramba e não vê o caixa acontecer, porque ela associa o sucesso da clínica dela com o aumento de agenda. Uhum. Pô, tem agenda, ela olha lá, ela tá no domingo à tarde, ela pensou, pô, deixa eu planejar minha semana aqui. Ela abre, meu, tenho agenda Tô rica. segunda, sexta, essa agora vai. Aham. Chega o final do mês, foi pior, Sim. porque não teve o planejamento. Eu não preciso ter uma agenda cheia. Às vezes eu preciso ter uma agenda menor, entendendo que eu vou Mas ter um bem ticket cobrada. maior, Sim. entendendo que em clínicas, por exemplo, é muito comum fazer protocolos ao invés de oferecer um serviço de Sim. botox. Botox, todo mundo faz botox. Aí eu E é muito pontual também. muito pontual, vou Sim. competir por preço? Não, eu vou fazer o meu protocolo Juliana Ferreira, que é o Uhum. protocolo de embelezamento. Sim. Entendeu? Tenho estratégias para conseguir um ticket maior com acompanhamento e de fato eu consegui consegui mais com menos trabalho. Esse é o objetivo tem que ser o objetivo do empresário. Agora, em relação à clínica, né? Você que é o especialista absoluto nisso, quando você está olhando para uma operação que está fraca financeiramente, que está perdida, qual que é o tempo médio para você conseguir entender esses problemas e colocar a casa em ordem? Isso varia bastante, mas em média, vamos colocar aí, vamos tentar fazer um recorte, né, de faturamento. Aí clínicas que têm um faturamento de 50 a 200 mil reais, que vai ter, às vezes, uma estrutura parecida. Vai ser geralmente a dona da clínica, vai ser uma recepcionista, que faz tudo, Uhum. ela que faz o financeiro, ela que faz o financeiro, porque né, não tem tempo para fazer, o marketing, e talvez mais um auxiliar, então 3 pessoas, né? Isso geralmente é rápido, né? O que precisa, primeiro, qual que é a primeira ação para fazer? Entender quais são os controles que tem hoje. Porque às vezes a clínica tem um sistema bom, por exemplo. Já pulou várias etapas. Uhum, Já tem um sistema, ela já sabe como usar pelo menos a parte operacional desse sistema. com certeza. Ela já consegue, por exemplo, já ganha tempo fazendo um preenchimento de agenda que vai virar um financeiro depois. Uhum. Maravilha. Porque, cara, Sim. preenchimento, essas Uhum. coisas demandam tempo e a clínica não percebe. Aham. Ela está, de repente, preenchendo uma venda aqui, ela preenche esses mesmos dados num agendamento, depois preenche de novo isso num outro controle, depois no Uhum. financeiro. Então, beleza, vamos pegar esse exemplo, já tem um sistema, faz essa leitura, entende que esse sistema dá para fazer um controle financeiro, pô, já pulou uma etapa, e aí agora começa a estrutura do financeiro dentro daquele sistema. Então, nesse cenário, por exemplo, é coisa de. Eu sempre faço isso em quinzenas. Primeira Uhum. quinzena, ajustou, entendeu o sistema. Pá, entendeu, preciso trazer um outro sistema? Não preciso. Próxima etapa, o ajuste disso dentro da mais 15 dias para ajustar, Uhum. entender esse fluxo e já mostrar como vai ter que ser feito. Passou mais 15 dias. Próximos 15 dias, então já está rápido, né? Sim. Pensa bem, pô, em 30 dias eu já tenho um fluxo financeiro onde eu vou começar agora de fato fazer os controles para que os relatórios sejam confiáveis. Sim. Então, 45 dias eu já tenho um relatório financeiro Sim. Uhum. organizado e um ponto que o Perina estava falando e faz todo sentido melhor nem tentar fazer esse tipo de leitura sem controle financeiro do que tentar fazer, senão você vai ser guiada para o erro. Uhum. Então, eu só vou ler um fluxo de caixa, uma DRE, depois que eu tenho certeza que os meus controles financeiros acontecem. Se eu não estiver fazendo essa conferência diária de todos esses lançamentos, entender o que eu estou lendo no sistema aconteceu com o banco, eu vou estar. É pior eu fazer isso, tentar ler isso,
do que eu ir no meu, Aham. na minha intuição, né? E é bacana a gente comentar também que, indiretamente, quando o dono de clínica, né, uma dona da clínica, vai terceirizar esse serviço, a gente pode dizer de uma forma improvisada, porque a pessoa que está ali na recepção, ela não está treinada para isso, É né? o Ela que eu não mais tem ouço. toda uma É o que eu mais ouço. conscientização para saber como ela deve fazer cada parte dessa etapa. E quando a gente pensa em todas as funções que são designadas para essa pessoa, ela vai estar atendendo o que a gente chama hoje do inbound, que é a pessoa que chega Uhum. interessada. Sim. Então, nesse mesmo momento em que ela precisaria estar respondendo alguém que tem um imediatismo ali de querer resolver o problema dela, ela está ocupada com esse trabalho manual de preenchimento de financeiro. Então, indiretamente, o inbound dessa empresa, desse consultório, ele está sendo prejudicado por conta da terceirização de um serviço de alguém que não é treinado para ser feito. Cirúrgico, cirúrgico. E talvez nem o cuidado para treinar essa pessoa. Mas quem que vai treinar também? Recepcionistas são guerreiras, tá? A maioria das recepcionistas que eu trabalho junto para fazer essa organização, eu quero contratar. E, cara, ela faz muita coisa. Ela faz comercial, ela Sim. faz um pouco do financeiro e muitas vezes até no atendimento ela ajuda. Então, é legal. Mostra que, de fato, multitarefa Sim. e isso é bacana em algum nível. Só que isso, ao mesmo tempo, trava completamente o desenvolvimento de qualquer oportunidade que ela pode ter. Porque ela vai ser sempre uma recepcionista se ela Uhum. ficar tentando absorver tudo para mostrar uma certa eficiência para a Isso dona da aí. clínica. Então, recepcionistas que estão assistindo a gente também aqui, entenda que um controle financeiro, ou um suporte de um controle financeiro, por exemplo, quando entra numa operação, é para facilitar a sua vida, tá? É para que de fato você tenha mais tempo, se você tem alguma afinidade comercial, para que você vá lá e consiga de fato aplicar essas técnicas e consiga fazer esse desenvolvimento, né? Fazer esses pitches, participar. Sim. Sair de um comercial onde você faz o primeiro atendimento, um SDR, para um closer, que é onde você vai ganhar dinheiro, a dona vai te pagar com muito gosto, porque você vai estar trazendo dinheiro para dentro da clínica, vai ganhar comissionamento, ou então, né, até muitas vezes recepcionista ela já é uma estagiária que quer atuar Sim. naquilo, vai ter Uhum. mais tempo para de fato atuar naquilo junto com a dona da clínica e desenvolver carreira também. Ou por que não, às vezes, e acontece, tem uma afinidade financeira e quer desenvolver. Olha a oportunidade, um especialista que está entrando na clínica para te ensinar a fazer o financeiro, né? Onde você vai aprender, muitas vezes uma gestão especializada por um nicho, ele vai cortar anos para você ali de um curso técnico, de alguma coisa, Com certeza. entendendo o que preciso fazer de fato na prática. Então, muito valor também, tá? Sim. Sem resistências recepcionistas, o negócio é A bom. gente fala muito da operação, mas a gente precisa considerar também o emocional da pessoa que está ali, né? Porque esse malabarismo funcional de ter que cuidar do financeiro, do atendimento, também é muito desgastante. Então, isso imaginando no médio e longo prazo para a pessoa que está ali, às vezes é uma pessoa de confiança, porque se a gente está falando de financeiro, ela está cuidando ali de algumas coisas que a gente Informações sabe, sensíveis. né, que são bem sensíveis. Então, se você tá com uma pessoa ali que já sabe cuidar do atendimento, cuida do financeiro e está sempre tampando o buraco, se você tem esse desgaste recorrente com essa pessoa, a probabilidade de ela estar saindo e você ter que procurar uma outra pessoa que não vai cuidar Total. da mesma forma, que vai ter uma dinâmica diferente, é muito grande. E a sua estruturação ela vai se quebrando, ela vai se fragmentando por E conta aí o disso. cerco vai fechando. Exato. A gente mesmo, a grande maioria das pessoas que tem hoje um business de prestação de serviço precisa ter alguém para cuidar dos clientes, porque a recorrência desse cliente é o que vai fazer o dinheiro de verdade. Agora, essa parte da clínica, por exemplo, quando essa recepcionista ela deixa de ser uma CSM, né, que é um Customer Success Manager, Começou, começou. vou traduzir isso daqui, Aqui o Nail Beach, uma daqui responsável, ela agida. é, imagina só que para essa recepcionista de uma clínica, o desafio dela é fazer todas as coisas relacionadas ao administrativo. Então, quem que vai cuidar do relacionamento do cliente quando 80% do seu dia, em um período de alta ali, todo mundo vai estar com pendências. Ela tem cadastramento de cliente para fazer, ela tem cadastramento de vendas para realizar, ela tem que fazer o controle de contrato, tem clínica que nem toca com contrato. Todos esses desafios acontecem ao mesmo tempo, sobrecarregam ela, e esse relacionamento com o cliente que faz parte da venda, ela não está ali para fazer.
né? Ou tá, mas tá 10% dela para fazer. Então, automatizar isso não significa que não vai estar sendo feito. Ela entra num papel de supervisão e administração daqueles ativos, ao invés dela ficar registrando manualmente. Imagina que loucura numa planilha você ficar digitando os lançamentos, ao invés de você pegar num bom sistema, numa boa plataforma que está integrada com o banco e cada movimentação já automaticamente ser Automaticamente. registrada. Cada cliente que for fazer uma compra, em vez de você ter que ficar emitindo boleto, emitindo nota, você registra uma vez, determina quantos meses essa cliente vai passar num protocolo e automaticamente isso vai acontecendo. Então, beleza, mas eu vou perder o meu trabalho? De forma alguma. Não, Esse trabalho ele vai se tornar um trabalho um pouco mais. ah, Qual que seria a técnico, palavra? Pode ser, é técnico, isso. estratégico. Você Exato. sobe. Você sobe, exatamente. Eu acho que a eficiência também desse trabalho, ele vai interferir diretamente no movimento que o dono do consultório vai estar fazendo, até pelo fato de que se tem alguém nesse improviso de preenchimento, ele não tem todo o contexto do financeiro dele, ele tem uma fatia do bolo. Então, Uhum. muitas das vezes ele vai ter um olhar tipo, caramba, então meu caixa tá dessa forma, pô, eu vou evitar esse movimento aqui, então que talvez não seja tão seguro para mim. Exato. Quando na verdade tem muitas outras coisas E acontecendo nem seja ali. esse movimento que tenha que fazer, né? Exato. Porque isso aí é feeling, né? Exatamente. Um médico que está hoje tendo problema com repasse ou que está tendo problema em ter esse tipo de gestão, ele geralmente está tendo esse problema porque ele não tem um sistema ou porque ele tem um sistema, mas ele mesmo vai ter que ficar alimentando isso, né? Ou a recepcionista dele, que geralmente sobra tudo na mão da coitada. Nessa parte operacional, são todos esses problemas. Hum. São geralmente um sistema que não é para médicos, é um sistema, por exemplo, que funciona muito bem para clínica de estética ou de odonto, que Sei. por mais que seja uma clínica, são controles diferentes, né? Uhum. Ou às vezes uma recepcionista que está fazendo muita coisa, ou às vezes o médico faz essa contratação de um sistema desse, achando que vai conseguir fazer todo esse controle e não faria sentido nenhum. Um médico Uhum. operando um sistema de controle, de qualquer tipo Fora de de controle, base, sim. completamente fora de base. Então, é um fluxo completamente errado. Isso na parte operacional. Sim. Agora, na parte financeira do negócio, é que o médico, ele é muito desorganizado financeiramente. Muito, muito Pegou no raro. coração agora. É verdade. Meu, eu acho que até que tem. Posso até fazer uma análise filosófica disso. Pô, imagino que o médico estuda pra caramba e tá sempre naquela expectativa, pô, vai valer a pena, porque quando eu me formar, eu vou fazer dinheiro nessa bagaça aqui. Sim. Se formou, começou, de fato entrou dinheiro. Sim. Pensa, pô, agora é a É hora isso. de viver minha vida. E aí começa uma vida financeira sem estratégia, misturando muito o que é empresa e o que é Sim. a vida física, né, pessoa física desse médico, e aí é a receita para o desastre, porque vai drenar o caixa, e às vezes vai precisar fazer algum investimento e não vai ter caixa para fazer, ou vai estar já com muitos compromissos financeiros, e às vezes vai perder um potencial dentro da própria clínica ali, porque não consegue fazer, por exemplo, um aumento de salário. Sim. E então são esses os fatores que acontecem muito frequentemente de problema de gestão financeira com Sim. médicos. Uma dúvida que eu tenho também, que a gente enfrenta um problema parecido no marketing, que é a relação da confiança que as empresas precisam ter com a gente quando a gente começa a precisar cuidar de algo voltado para o financeiro. Que é, por exemplo, quando algum cliente precisa depositar um saldo para o tráfego pago. Sim. Que a gente nem está falando de uma recorrência e nem muito menos de um acesso ao banco dele. O valor, né? Quem já fez tráfego pago ou empresa de marketing sabe que vai diretamente para o Meta. E Uhum. isso já gerou, em alguns momentos, uma certa, vamos dizer assim, um certo Suspeita. desconforto, uma Mas onde está o desconfiança. dinheiro? Exatamente. Para quem que Cara. vai, para onde que, para que Sim. conta que está indo isso. Então, estou pegando um caso isolado do marketing que, de fato, eu não estou olhando para o banco, né, desse cliente, nem para o financeiro dele. É só um valor que vai estar desprendendo do caixa dele para ir para o tráfego pago. Como que funciona para conscientizar essas pessoas e mostrarem para ela que, por mais que eu vou estar vendo toda a movimentação
dos seus bancos, vai estar tudo centralizado em um único sistema, é sim de confiança, e você vai poder sair desse momento mais conservador, onde você está fazendo tudo na mão, tudo sozinho, mais tradicional, e levar para algo profissional. Não só a importância, mas o porquê que é sim confiável. Excelente pergunta. Isso aí, eu acho que comercialmente é uma das maiores barreiras para uma gestão financeira, né? De Essa, clínica. de clínicas, né? De forma geral, mas clínicas acontece bastante porque você, cara, eu vou contratar alguém para ter acesso a essas informações, o quão isso é confiável. Só que ao mesmo tempo, voltando para a clínica, muitas vezes o dono não tem essa confiança também no próprio funcionário, Sim. o que é Para completamente cuidar do compreensível. dinheiro, Por quê? especificamente. Porque em muitos casos, como a gente falou aqui algumas vezes, meu PF e meu PJ está junto. Eu vou abrir para que a pessoa veja os meus gastos pessoais e isso é muito íntimo. Sim. Exato. Porque por isso que, inclusive, quando entra uma gestão financeira eficiente, de fato, a primeira coisa é fazer, viu, sua vida pessoal, a partir de agora, um prolabore, você vai tirar, vai para sua conta, lá não quero saber o que acontece. Legal. Empresa, eu tenho que saber. E aí, então, contornar essa objeção é explicar pro empresário que, para fazer controle financeiro, né, precisa ter o acesso total a essas informações de forma organizada. Ele entendendo que não vai passar um limite ali da minha intimidade, faz todo sentido. E ele começa a compreender que a pessoa precisa ter um acesso para, de fato, fazer todo o controle. Se cada transação de cada centavo de uma conta da empresa não for conciliada, não vale esse relatório Exato. financeiro, né? Sim. Então, Alguma eu acho coisa que tá. esse é o caminho. De fato, existe algumas objeções, mas por isso sempre a orientação é que procurem, né, uma consultoria, um serviço que tenha referência, no caso a Imersa, por exemplo, né, que faz Ótima esse tipo de ideia. serviço. É uma boa ideia. Porque não que tenha perigo, tá? Não Uhum. tem perigo, porque os acessos hoje de banco, os bancos estão se moldando para esse tipo de serviço já, né? Quando é terceirização financeira, por Sim. exemplo, já criaram os acessos secundários que é limitado. É um Sim. acesso consultivo. Eu não tenho o poder de fazer movimentação bancária. Até para os pagamentos, quando existe esse tipo de terceirização, eles têm que ter aprovação da dona da clínica. Então, sempre passa por essa aprovação do usuário master, né? Então, é seguro. Aí eu acho que o outro ponto que você queria saber era a questão da qualidade da manutenção da segurança dos dados, né? Uhum. Por isso que é muito bom que seja um sistema unificado, porque no sistema unificado, ele já vai integrar com o próprio aplicativo do banco que vai trazer essas informações. Não tem triangulação de relatórios. Eu não vou precisar entrar no banco, tirar um extrato que vai ficar salvo num computador, que depois vai manualmente levar para um sistema. E aí esses arquivos ficam lá no computador, no notebook, Uhum. que pode ser roubado, por exemplo. Quando eu tenho um sistema que é integrado, é tudo nuvem. Então, Sim. tudo 100% seguro. Eu não preciso me preocupar em desvio de informação. Então, acho que é outro ponto que deixa o empresário mais Sim. tranquilo. E eu acho que é importante também porque a gente olha muito isso do ponto de vista do empresário que pega o valor, né, de caixa da empresa e gasta na vida pessoal. Só que a importância de ter tudo isso muito bem esclarecido para o financeiro é também a gente considerar o cenário inverso, que é quando eu vou pegar algo da minha conta pessoal para pôr na empresa e não falar para o financeiro, porque isso é um gasto da empresa. Então, muitas das vezes ele pensa assim, pô, deixa ele cuidando lá, eu tenho 8 mil reais que eu tiro dessa conta minha aqui, que é para a empresa, e o cara não tá considerando isso lá dentro desse planejamento. Então, isso é importante também. Com A gente certeza. tem essa direção em que eu vou misturar CPF e CNPJ, onde eu não vou estar tirando só meu Prolabore, mas aí o cara vai estar gastando num combustível, em alguma outra coisa ali da empresa, só que ele também, em alguns casos, vai estar tirando do particular dele para um gasto da empresa e não considerando isso como uma despesa. Com certeza. Tipo, de alguma forma, na mente maluca, né, da pessoa que decidiu criar uma empresa, esse tipo de custo, né, ele se paga, ele se neutraliza, né? Ah, não, eu Isso. coloquei um pouquinho da minha, aí eu peguei um pouquinho da empresa, e aí vai ficando assim, e no fim das contas, essa conta nunca acaba, né? Ele fica para sempre fazendo essa Um troquinha ali. Porque muitas das vezes o empresário, ele acredita que a matemática ela só precisa bater, né? Por exemplo, se eu tirar 4 mil e não falar para onde for e eu repor esses 4 mil,
tá tudo certo. E tá tudo Mas errado. não é simples Uhum. assim, né? É esse direcionamento para onde esse valor tá indo, que tipo de aquisição você tá fazendo, é importante pro planejamento, Sim. né? Então não é simplesmente, pô, mas se eu tirei 4.000 e coloquei 4.000 e não te falei, E qual não. que é o problema? E- Entendeu? exato, e não só financeiro como contábil. Contabilidade fica louca com isso. Exato. Pô, não é assim, eu tiro dinheiro da empresa e depois devolvo. Existe todo um registro disso. Você retirou a retirada de lucro. Exato. E a notinha, né? Cadê a notinha? Tem que ter um lastro, né? Então, de fato, não é simples assim. Pra mim, a dor dessas pessoas, ela tá quase sempre em vou ter que fazer. Fica pesado demais. Ah, eu vou fazer certinho, puto, mas eu vou ter que pedir nota a hora que eu for comprar alguma coisa no mercado. Ou eu vou ter que emitir nota a hora que eu fizer alguma venda, então eu vou puxar pra cá. Pô, é automático, cara. Tá tranquilo. Se o cara tá passando no cartão de crédito, ou ele tem de fato um protocolo, ou ele vai fazer um parcelamento em boleto, ele vai ter que emitir isso. Entendeu? E aí a gente para de fugir do difícil porque ele está sendo difícil, porque você não deu atenção para isso, para contratar uma empresa que resolva o problema. E simples. Né? E resolve de forma simples. Simples. E Conectando com o começo barato, da. cara. Não é Barato caro. e conectando com o começo da conversa. Cara, na minha precificação já tem o imposto lá dentro. Não tem por que eu não fazer essa emissão de nota. E acontece muito, tá? Com empresários que, mesmo os empresários que fazem esse planejamento, já sabem ali, já tem essa previsão, né, de quanto possivelmente vai ter de lucro. A hora que tá o lucro ali, chega a guia para pagar, acha que está sendo lesado e tem essa dificuldade de fazer esse pagamento. Entendendo, às vezes correndo risco por má orientação de financeiro Uhum. e de contabilidade, falar, não, beleza, vamos sonegar um pouquinho, não tem problema. Cara, não vale a pena. Tenho N exemplos aqui de empresas que tiveram um problema trabalhista ou um problema de vigilância sanitária que virou um problema fiscal. Porque uma vez que acontece um problema, a sua empresa vai ser investigada do começo ao fim. Sim, exato. E aí, cara, não é só esse mês que você sonegou nota, são os últimos 5 anos, tá entendendo? Sim. E é pesado, então não vale a pena. O que vale a pena é um planejamento financeiro, orçamentário, entender que o imposto faz parte do game, não existe empresa sem Sim. imposto. E aí a gente entra naquele, mas no Brasil é tudo mais caro. É porque o imposto está acoplado no preço do produto que está sendo vendido, né? Você sempre vai comprar geralmente um E cumulativo, computador, né? uma televisão, um celular, de uma empresa que já está colocando isso no jogo, né? Já tá De no uma jogo. importação ou até enfim. O ponto, eu acho que vai pegar muito pro empresário no dia a dia é como ele vai usar essa informação do financeiro para tomar decisões. E é sobre isso. Senão É a sobre pessoa isso. fica achando que o planejamento financeiro é só para ela saber para onde está indo o dinheiro. Não é. Negativo. Perfeito. Ela vai conseguir lucrar mais, ela vai conseguir trazer mais clientes para dentro e ela vai ter uma justificativa para aumentar o valor. Quantas pessoas estavam, não, mas eu não vou cobrar R$ 400 na minha sessão. Tô falando de psicólogas agora, que também tem, geralmente, tá? Apesar de ser uma classe que eu sou apaixonado, geralmente são um pouco desorganizados em relação à recorrência. Por quê? Quando esse cliente está chegando, o paciente está chegando, ela não vai acumular ali tudo que ela está cobrando desse cliente. Ela não consegue ter a visão do LTV, por exemplo. Esse cliente ele representa R$ 5.000 por ano para mim. É uma visão importante porque depois que você vê o quanto você está ganhando, de fato, tirando o CSV, tirando todos os custos, ela fala assim, pô, eu vou ter que cobrar mais. Eu tô no fim do jogo tirando R$ 100, entendeu? Aí sim, ela vai e cobra R$ 300. Não é que você ganha coragem, você toma a sua decisão baseada em dados. E isso não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Contabilidade é leitura do passado. Aham, É isso. sim. Contabilidade vai pegar todas as suas notinhas, não é isso que ela pede sempre? Me manda nota. Uhum. E o comprovante do aluguel. É a leitura do passado, registrar o que aconteceu. Uhum. E muita gente confunde isso. Acha que contrata um contador vai ter um planejamento. E Financeiro, não existe não é? isso. Contabilidade é controle do passado. Aconteceu, contabilizou de fato, e eu tenho essa. Aí sim, não o financeiro, mas a contabilidade eu tenho a informação para onde o dinheiro foi. Sim. Ali na minha DRE contábil, por exemplo. Financeiro é a projeção do futuro. Uhum. Exatamente isso. Aí eu vou fazer um planejamento, vou fazer uma precificação, já entendendo as minhas margens, vou fazer ali um planejamento de meta, muito importante, meta comercial. Não existe empresa sem meta. Sim. E, estranhamente,
é muito difícil ver a empresa já com meta estabelecida. Você faz Uhum. uma reunião às vezes de uma consultoria, uma reunião de apresentação, você pergunta, ah, beleza, como foi o faturamento? Foi tanto. Ah, tá, e quanto que é a sua meta? Não tenho, mas não existe, não tem como você atingir um resultado de lucro se você não fez a sua precificação, entendeu a sua margem e lá dentro você estabeleceu sua meta já, Legal. né? Então, respondi a sua pergunta, era Com isso? certeza. Eu acho que até essa daqui vai para o Gil. A gente encontra párias entre o financeiro com o marketing, porque no marketing a pessoa não consegue mesmo pensar em ter um resultado se ela não tiver determinado que parte da verba que ela tem por mês vai para o tráfego pago e que essa porcentagem do faturamento dela deveria ser inegociável. Não precisa acreditar em mim. Pode ouvir Caíto Maia, pode ouvir João Adib, pode ouvir o Denner Lippert da V4 mesmo. A gente admira muito as vozes mais fortes que reiteram que o empresário brasileiro, a pessoa que está no corre ali mesmo, ela, querendo ou não, vai ter que separar um pedacinho desse dinheiro para investir em tráfego. E o problema de você não ter controle nenhum sobre o teu financeiro é que você vai ficar sentindo que esse dinheiro que você está colocando ali poderia vir para si, né? Ah, mas eu poderia tirar. Ou não, eu tô gastando um carro nisso daqui e não vai ter o retorno imediato. Aí eu volto, né, no famoso a criança de 50 anos. Eu quero amanhã esse resultado. O cara demorou 10 anos para montar. Eu sempre falo isso quase em todo episódio. O cara leva 10 anos para montar a empresa dele. Aí ele quer que o tráfego pago, que ele nunca olhou, ele ignorou, ele tentou com uma agência superficial ali que não desenrolou para ele. Em 2 meses não deu resultado, tô fora. Pô, Interessante peraí, disso cara. tudo, que a gente fez com que a gente mudasse o nosso produto e amadurecesse a nossa empresa. Sim. Muitas das vezes a gente olhava para o marketing como um complemento sobre comunicação, porque o marketing é comunicação. E a gente não ia para a página 2 sobre tudo que a gente perguntava. Então o cliente queria fazer tráfego pago e queria investir R$ 1.000. E a gente aceitava essa informação e fazia o serviço. Muitas das vezes ele chegava frustrado para a gente, 2, 3 meses depois, e falava que não estava gerando a receita que ele acreditava que teria, ou tendo essa experiência que ele achou que ele teria com o marketing. Só que depois de muito tempo, né, e amadurecendo a nossa empresa, a gente parou para pensar assim, ó, tá, aonde aquele cara queria, que nem tá mais com a gente? Qual que era a projeção dele? Quanto que ele faturava quando ele começou com a gente? Quanto que ele queria faturar? Uhum. Então a gente parou para pensar que a gente não tava pegando essas singularidades que estavam em volta do nosso serviço, que era o faturamento, a precificação, o quanto ele estava disposto a gastar no tráfego pago, para chegar para ele e falar assim, ó, cara, faz sentido? Ou se não, não faz sentido esse valor. Então, a gente começou a mudar o nosso produto de fato e a nossa entrega para realmente olhar para a receita do cara a partir do momento em que a gente falou assim, ó, cara, eu preciso saber o quanto você fatura. Eu preciso saber aonde você quer chegar. Porque se você chega pra gente aqui com um faturamento de, por exemplo, R$ 80.000, você quer chegar a 150 mil de faturamento, investindo, sei lá, seus R$ 500 ali, com um Esquece. produto que É. tá páreo com o quanto você tá faturando, não tem como a gente chegar nesse lugar. Não tem. Então, muitas das vezes, até não pelo fato da ignorância dele, é até uma certa ignorância no sentido de não saber, né? Então ele falava assim, pô, eu quero investir os R$ 500 ali porque eu acho que é o suficiente. E o tráfego pago, né, até puxando uma sardinha ali pro marketing, não é o quanto você está disposto a gastar, né? Não é sobre isso, mas o quanto você precisa, o quanto Exato. vai custar esse lead, né? A sua precificação versus o quanto a gente vai gastar para trazer essa pessoa que vai gerar a sua receita do marketing versus o quanto você está gastando com essa pessoa ali dentro. Completamente estratégico, considerando os funis já, né? Exatamente. Toda de baixo para cima, né? Sim. Quanto que eu vou lucrar? Beleza, então para isso eu preciso ter tantas reuniões, tantos fechamentos, Tantos tantas fechamentos. reuniões, tantas primeiras Você vê como primeiros fica contatos. palpável? Fica. Aí já não vira mais mas o que que eu quero do marketing? Eu quero resultado. É Que isso. resultado? Também. Aham. Qual resultado Vamos você começar quer? por ele, né? Então, já que eu lucro, eu fiz a minha implantação do sistema financeiro, estou fazendo minha gestão financeira contínua, eu sei quanto eu lucro em cada produto. Eu faturo R$ 60.000 e eu quero chegar nos 100 mil. Beleza.
quantas vendas você vai ter que fazer. Mas a gente já está treinando a tua atendente ou a tua recepcionista para que ela consiga classificar, categorizar esses leads e ver onde ela quer chegar com isso, né? Quantas pessoas eu consigo converter. Aí você sabe que o teu lead custa X, a tua atendente consegue converter Y, e aí no Z você tem quanto tempo vai levar para você Sim, fazer isso. exatamente. Ou então quanto eu invisto. Eu adoro quando eu chego na reunião de kickoff, né? Hoje é a nossa equipe que toca isso, mas a gente chegava na primeira reunião, a pessoa assim, e quanto você sugere que eu invista em tráfego? Perfeito. Deixa a gente fazer o teu planejamento de onde você quer chegar. Uhum. Porque se você faz uma pergunta para ela de quanto custa, né, para ela a venda, ela não sabe te dizer, cara. Não sabe Ela dizer. sabe que ela faz a consulta por R$ 450. E é isso. E só isso. Ela sabe que o aluguel dela é X, ela não sabe quanto custa cada consulta para ela. E ela não sabe que esse CSV vai diminuir cada vez que ela vender uma mais, né? Porque daí você tem a mesma operação, o mesmo custo, talvez um pouco mais, né, por ter os custos individuais, mas esse custo fixo, né, que Não vai você mudar. distribui, que está rateado ali, ele já tá ali, ele só diminui, Perfeito. entendeu? E é aí que a pessoa consegue tomar uma decisão de, beleza, agora eu vou expandir, agora eu vou abrir mais uma sala, vou trazer mais um médico aqui para dentro, mas até ela desenhar isso, não tem para onde Exato. correr. Não é E- interessante? Desculpa te Pode não, interromper. tranquilo. Mas ó, o que o Gil acabou de falar, né? O Gil falou ali do planejamento, é um planejamento e é um planejamento financeiro, Aham, certo? sim. Perina acabou de mencionar que muitas vezes o empresário ele não tem essa precificação, por exemplo, não entende a diferença de despesas fixas e variáveis. O exemplo que o Perina usou, ela às vezes não entende que o variável vai mudar, beleza, prestando mais serviços, mas que o custo hora dela vai reduzir, porque aquele rateio daquela despesa fixa dela, né, do aluguel, do próprio Prolabore, do salário do funcionário, quanto mais atendimento aí sim, com margem de lucro, com margem de contribuição sobrando para ajudar nesse rateio, Uhum. vai cada vez mais reduzindo, aumentando a minha margem. Então, totalmente estratégico. E como a Sim. gente começou esse episódio, é o Posso elo entre os concluir isso setores. aqui? Com E eu tenho certeza. certeza que eu vou conseguir Diga-me, agora. diga-me. O melhor caminho para uma clínica começar a crescer, começar a expandir, é colocar essa recepcionista com um bom sistema, com um bom treinamento para atender as pessoas que estão chegando, enquanto esse tráfego vai projetando, para que a médica ganhe mais dinheiro e ela saiba o que ela esteja ganhando. Essa recepcionista, ela se torna uma gerente, ela gerencia todas esses ativos da clínica e ela deixa de ser só uma pessoa que está sobrecarregada. Vira Exato. estratégico. E aí ela vai ter mais clareza para tomar as decisões. Então, para mim, na minha opinião, tá? Qualquer profissional que abra uma clínica, ele é um empresário, né? Não tem como ele falar que ele é só médico. Ele tem uma empresa, aquilo ali é uma empresa. Ele precisa de clareza de empresa. Ele precisa entender que isso é um business. E a recepcionista, né? Ou a pessoa que se encontra responsável por essas pequenas tarefas administrativas, ela deveria ser uma aliada de novas resoluções, de novos sistemas, de novas plataformas, porque isso vai ajudar ela a crescer ali dentro. Nunca vai substituir o trabalho de uma pessoa que está ali para gerenciar. Então ela vai, na verdade, ser promovida. O tempo dela vale mais, o dia dela vai ser mais útil e ela vai crescer junto com a gente. Eu acho que só o resumo geral ali do que a gente começou falando do quanto é uma improvisação, essa atendente está cuidando do financeiro e se ela tem essa possibilidade de canalizar a energia melhor ao comercial, que é o inbound no atendimento, ela vai ter todo o contexto do financeiro dela numa plataforma especializada, então o direcionamento e a projeção agora sim é possível fazer. E dando um gancho que você falou de meta, só é possível a gente metrificar e estabelecer alguma meta se a gente tem um histórico de tudo que a gente tem feito. Perfeito. Então, se a gente não sabe para onde o dinheiro está vindo, o quanto que você tem de despesa, se você está com superávit ou não, você só consegue dessa forma com um sistema muito bem estruturado. Então, você tira a sobrecarga da sua atendente que está improvisando, você consegue estabelecer meta e você consegue ter uma direção muito mais bem objetiva para sua empresa. Imagina ter alguém que entende o que está acontecendo e alguém que esteja constantemente pensando na aquisição de novos clientes. É o jeito de fazer mais dinheiro de forma inteligente, sem ficar naquela sobrecarga de saber que a agenda tá cheia, mas a vida tá maluca. Por quê? Porque você tá lançando nota na mão, cara. Ou porque você tá fazendo 1 milhão de coisas sem determinar
para qual caixinha essa coisa vai, né? Onde eu delego isso? Você precisa encher a tua clínica ou tua empresa de CLT para isso? Não precisa, cara. Tá perdendo um tempo precioso, que é de fato onde vai fazer dinheiro, para perder tempo operacional. Exato. Pessoal, eu acredito que seja isso. Vou deixar esse último abraço aqui. Vou olhar para aquela câmera ali, para o nosso amigo Montejano e para a Bruna, da Expo Gestão e RH. A Imersa está oficialmente patrocinando esse evento maravilhoso que acontece sempre no interior de São Paulo. E são edições fantásticas, não só para recursos humanos, mas para a gestão como um todo. E por sermos uma gestora e implantadora de marketing, de financeiro, toda a diferença faz quando a gente se conecta com pessoas que também estão vivendo isso. Bons clientes, bons contatos, o networking que acontece ali dentro é muito bacana e pessoas reais passando o tempo todo por Que lá. a gente faz a eleição de RH. Praticamente, cara. Então, se liguem aí no ano de 2026 que muita coisa boa vai acontecer por aqui.